Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês aí, Gabriela Almeida, aqui do Grupo GA Ambiental. É com muita alegria que eu converso com vocês e já vou explicando que nossa live seria ao vivo hoje, porém tivemos que gravar por um probleminha no sistema que nós detectamos na nosso material e estou deixando aqui gravado para vocês assistirem assim quando puderem e quando quiserem também, né? Bom, a nossa live de hoje, ela vai falar um pouco do programa GA Ambiental, né? O GA News, que se você não segue, já recomendo seguir, que nós vamos ter mais programas, né? Toda quinta-feira. E aí, nós pensamos em falar sobre isso porque a gente está vendo, né? Toda hora se falando disso, embora a disputa entre Aracaju e São Cristóvão tenha décadas, né? Já existente, existe uma determinação judicial mandando devolver para São Cristóvão, mas existe um estudo sendo feito pelo Estado para essa definição. E aqui na nossa live, nós não temos interesse algum de dizer se deve ficar com São Cristóvão ou se deve ficar com Aracaju. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é técnico, é explicar como ficariam os cenários nas questões ambientais ou nas questões urbanísticas em relação a caso fique com São Cristóvão, caso fique permaneça em Aracaju, que é o nosso trabalho, né? Enquanto consultores ambientais, enquanto professora, enquanto educadora, né? Então, é trazer essa informação, né? Trazer a comunicação assertiva nessa seara para todos vocês. Então, aqui na minha tela, eu estou com um mapinha e ele vai ser aberto aqui para vocês. E aqui mostra os limites territoriais em discussão. Aí vocês vão ver aí um tracejado vermelho, é o tracejado em discussão, e você vai ver que ele passa por pedaços aí onde está Santa Maria, você vê que ele está aí mostrando Santa Maria, passa também Areia Branca, Matapuã e Mosqueiro, né, que são as discussões em maior quantidade. As pessoas estão, eu vou ficar com São Cristóvão, o pessoal do condomínio, né, vou ficar em São Cristóvão, ficar em Aracaju, tal, enfim. Para quem já está lá, quando for definido isso, mais para frente vai ter que ser feita a regularização baseado no seu território, né? Mas para quem ainda vai construir empreendimentos imobiliários ou turísticos ou comerciais ou industriais que queiram vir para essas regiões, elas vão ter limitações diferentes baseado naquilo que está declinado aí, né, pautado em seus respectivos zoneamentos, baseado aí nos seus planos diretores. Antes mesmo de mostrar um pouco da diferença, eu já chamo atenção para essa discussão, seja ela São Cristóvão, seja ela Aracaju, que um dos pontos principais a serem, ao invés de só a discussão do território, mas a discussão de como vocês vão lidar com isso. Se permanece em Aracaju, beleza. Se vai para São Cristóvão, beleza. Porém, os planos diretores precisam ser revistos. Nós temos um plano diretor em Aracaju de 2000, né? Com alguma coisa de 2002, o de 2010 não foi para frente. Temos um aí recente, que também ainda não foi para frente, e que precisa ser revisto. Né? As peculiaridades precisam ser, mais uma vez, reanalisadas de cada situação. Os estudos ambientais, os aspectos ambientais do que realmente existe em Sergipe, do que realmente existe em Aracaju, ou em São Cristóvão, precisam ser colocados de forma muito mais técnica, de forma muito mais contundente e coerente, para não fugir de uma realidade, né? Então, os planos diretores, eles precisam entender a forma com que se cresce, com o ordenamento, planejamento de uma cidade, para que a gente não crie desafios dentro do plano que não confere à nossa cidade. Aí, às vezes, é copiado de uma outra cidade, e aí a realidade é totalmente diferente, né? Então é importante trazer a peculiaridade para os zoneamentos, para essas decisões de como cresce a cidade, né? De como ela é tendenciosa ao crescimento. Então, hoje nós temos um plano diretor em Aracaju que está precisando ser modernizado, baseado nas novas legislações, que já mudou muita coisa. E o de São Cristóvão, embora seja mais recente, deixou de atender muita coisa que é peculiar à região. Então, tem determinadas atividades que hoje não existem no plano diretor e que são uma realidade dentro do município. Então, existem situações que foram colocadas e ponderadas, talvez exigidas ou deixadas de ser exigidas, que trazem equívocos, ambiguidade na hora da leitura. E esses itens, eles são perigosos, né? Perigosos para o desenvolvimento, perigosos para a própria gestão municipal, porque pode gerar vários conflitos
Então, ele precisa ser novamente reavaliado e feito com a realidade local, né? Entendendo a necessidade e o que é de fato que tem de aptidão de crescimento para aquela cidade, para aquele município, junto com o que tem a previsão de crescimento da Grande Aracaju, né? Já que existem essas denominações. Bom, então, aí vocês estão vendo em tela, né, como é que vai ficar. E aí, Aracaju, ele traz algumas diretrizes em relação à questão urbanística, em relação à questão ambiental. E, assim como São Cristóvão, baseado nas características atuais de seus respectivos planos diretores, tá? E eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, a minha tela, onde eu trago uma planilha comparativa mostrando as diferenças entre um e outro. O que vai mudar em um, o que vai mudar em outro, enfim. Ressalto, e que fique muito claro, que vai mudar se isso acontecer agora, com a realidade atual, com os planos diretores atuais. Esperamos que isso tudo seja revisto, independente até do quem ficar. É importante que o Aracaju reveja esse plano diretor, né, e veja baseado na realidade peculiar de Aracaju. Insisto, a mesma coisa São Cristóvão, que reveja baseado nas características da peculiaridade de tendência de crescimento, de planejamento urbano de São Cristóvão. Não adianta querer colocar lá aquilo que não é de lá, né? Ou tirar de lá aquilo que é comum à região. Isso pode trazer muitos problemas. Como já está acontecendo, né, em relação à questão das, por exemplo, em São Cristóvão é muito comum as atividades consideradas atividades de mineração. E isso trouxe muito problema ao tirar, ao abstrair do plano diretor essa atividade e ao colocar situações como numa emissão de uma certidão de um EIA-RIMA. Então, são coisas que fogem à natureza jurídica do próprio ato, por exemplo, então, ao tipo de atividade, às características desse tipo de atividade, à peculiaridade da região, que são muitas lá, né? A gente não fala só jazida de exploração civil, de construção civil, a gente fala de exploração mineral também da água, enfim, todas elas ficaram muito, muito abaladas, então é importante rever isso, e entre outras áreas lá, que hoje são zonas de expansão aqui em Aracaju, e que se for para lá vão ser áreas restritas, por exemplo, áreas restritas de turismo, como a área de região de Santa Maria, que é uma zona de contenção, em São Cristóvão, e aqui com as áreas de adensamento, né, básico, enfim, muda totalmente o tipo de possibilidade de intervenção nessas áreas, então é importante ser revisto. Então, observando aí esse resumo comparativo que está aí na tela de vocês, aparecendo para vocês, sobre São Cristóvão e Aracaju, vou trazer algumas características que eu acho relevantes. Primeiro é que essas zonas que vocês vão ver também novamente aí no mapinha, São Cristóvão traz essas zonas como zona de interesse turístico, zona residencial 2, zona de contenção urbana, e Aracaju já traz como ZAB 2, uma zona de adensamento básico, e o ZAR, que é a zona de adensamento restrito. Então, você já vê aí com base no mapinha que existem essas diferenças. É interessante falar do coeficiente de aproveitamento, né, que em São Cristóvão você chega até 1, né, no máximo, e Aracaju até 3,5. A taxa de ocupação de 60, no caso de entre 60 e 70, no caso de São Cristóvão, e Aracaju 85, 70 e 85%. O gabarito máximo, acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem empresas que querem trabalhar, ou empreendimentos turísticos que querem trabalhar com vertical. Então, nós temos aí nas zonas que é chamada de zona zona residencial 2 e zonas de contenção, você pode ir até 6,5 metros. E zona turística não tem limite, né? Desde que não ultrapasse aí a questão do cone aéreo, que não é o caso ali naquelas áreas. Aracaju é sem limite, desde que também não atinge o cone aéreo, que também não é ali naquelas regiões, não tem a previsibilidade disso. Bom, outra coisa interessante que eu acho são os usos, né? As permissões de uso, de uma forma geral, que aqui eu trago para vocês podem fazer a leitura. E uma coisa que eu acho importante aqui também é a gente falar sobre a questão das áreas mínimas verde, né, nas áreas de loteamento, que em Aracaju, que em São Cristóvão está 5% para as zonas turísticas e 10% para as áreas residencial 2, e Aracaju traz 15% em loteamentos com um terço aí, né, para equipamentos, tá? Então, as áreas institucionais também tem uma diferença, 10% quando em São Cristóvão, um terço da área verde pode ser institucional, uso público, quando em Aracaju
tá? O estudo de impacto de vizinhança muda um pouco quando em Aracaju, a partir de 401 unidade habitacional, entretanto, não isenta a avaliação do impacto viário, e em São Cristóvão, a partir de 3 unidades, já tem que ter o estudo de WAVE e o RIV, né, que é o estudo de impacto de vizinhança. E a questão do ambiental, que é mais específica ainda, são os recursos dos corpos hídricos. Em São Cristóvão, o plano diretor não traz delimitação, então a gente traz aí à luz do que diz o próprio Código Florestal, quando a área de preservação permanente tem suas funções equivalentes, previstas e preconizadas em lei, quando não, quando descaracterizadas essas funções, a gente traz o que diz a 6766, 79, que é a Lei de Parcelamento de Uso do Solo, Lei Federal, que fala aí dos afastamentos de 15 metros. E em Aracaju nós temos aí no plano diretor, embora desatualizado, mas é o que tem vigente, 30 metros para em casos de rio menor que 50 metros de largura, e 50 metros de rios que tem mais ou menos, aí, aliás, que é maior ou igual a 50 metros, né? E voltando aí o gabarito, né? Eu trouxe ele, a gente trouxe ele de forma enfatizada, porque para a zona turística, que está ali naquela zona lá entre Mosqueira e Matapuã, lá embaixo, no mapinha que você está vendo aí novamente, essas áreas até 6,5 metros, né? Você consegue nas áreas lá em cima, que é ali onde está a zona de contenção, que está ali Santa Maria, né, 6,5, e as demais sem limite, desde que não atinja novamente o cone aéreo. Bom, em Aracaju é sem limite, né, a gente pode fazer. Mas o que eu trago, voltando aí à questão do plano diretor, é que os planos diretores dos municípios são baseados em zoneamentos e precisam ser revistos, ser atualizados. O de São Cristóvão para trazer a peculiaridade do local, e o de Aracaju para trazer a atualização, já que a legislação já mudou muito. E eu chamo a atenção que é importante, dentro desses estudos, né, independente que fique com Aracaju, mantenha-se com Aracaju, ou que vá para São Cristóvão, o que tem que ser feito de ambos os municípios, na minha opinião, técnica, é que traga para si a responsabilidade sobre uma reanálise dos aspectos técnicos em relação às diversas áreas, como áreas costeiras, por exemplo, a delimitação do que de fato é restinga, porque a gente ainda fala de restinga geológica em uma área que não existe. A gente ainda chama de duna aquilo que não tem aspecto dunar mais, que não tem mais as funções de duna. Então, acaba vetando o desenvolvimento econômico, desenvolvimento socioambiental, socioeconômico, em detrimento de algo que não tem mais função específica. Entender de fato o que são esses aspectos, porque às vezes o entendimento está equivocado, o entendimento técnico e legal. E trazer também, aí é importante, nós tivemos em 2021 a lei federal, que é uma lei que traz uma alteração do Código Florestal, que é a Lei 14.285. Essa lei, ela transfere para os municípios, né, de certa forma, a possibilidade de disciplinar a matéria de definição e delimitações de afastamentos daquilo que considera a área de preservação permanente. É claro que essa lei traz a necessidade de que os municípios façam estudos específicos, principalmente estudos socioambientais, que defina bem as áreas urbanizadas, as áreas com infraestrutura, que identifique esses aspectos para que traga isso para os seus planos, né, ordinários, os seus planos de ordenamento, que são os planos, principalmente, tanto os códigos de obra, quanto os planos, os planos de diretores, né, municipais. Então, sugiro que façam essa validação baseada nessas legislações, que contemplem isso, que tragam a peculiaridade de cada município, do crescimento, da tendência de crescimento urbano, de crescimento comercial e industrial, e faça valer aí para que a gente possa ter o desenvolvimento mais sustentável de fato. Lembrando aí que a gente tem que trazer agora também os aspectos das cidades inteligentes, né? E aí com mais tecnologia, com mais conexão, com mais harmonia entre todos os setores, com mais eficiência, né? Bom, pessoal, essa é a nossa live. Eu fico por aqui. Peço que sigam o nosso canal no YouTube, GA News, uma vez que nós temos programa ambiental de comunicação assertiva toda quinta-feira. E também, né, deixe seu comentário ou entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, os nossos contatos, tirando dúvida ou até mesmo mandando alguma informação de pauta que queira que a gente discuta aqui com vocês, tá bom? Então, até breve.